Esse daqui primeiro, esse sistema é o sistema de administração de condomínios, tá? Ligado a ele, eu tenho os outros módulos que a gente vai visualizar lá no final. Mas aqui é o sistema local, é aquilo que você me perguntou, né? Sobre o sistema de administração. Então, essa daqui é a tela inicial do sistema, tá? Então, só para você entender um pouquinho, é um sistema desenvolvido em ambiente Windows, né? Ele é totalmente integrado com os outros módulos. As telas são intuitivas, né? Ou seja, você pode realizar as operações de forma fácil, né? Dentro de cada opção do menu. Todo o sistema você tem um material de apoio, né? Manuais, videoaulas, né? Vários recursos de suporte. Além disso, claro, todos os nossos canais de suporte aqui, né? Via Skype, como a gente está falando agora, ou e-mail, ou através do nosso site, tá? Então, essa daqui é a tela de abertura do sistema. Você tem uma segurança de acesso por usuário, né, por nível de usuário. Então, cada usuário ele terá é, uma permissão diferente do outro. Então, você pode definir que o usuário ele pode acessar todos os recursos do sistema ou você vai bloqueando os acessos, tá? Todas as ações que os usuários realizarem dentro do sistema, essas ações ficam registradas, né, num arquivo de operações. E só tem acesso a esse registro o superusuário, né, que seria o usuário master do sistema. Então, todas as ações ficam guardadas, né? Se o usuário, por exemplo, baixou um boleto, alterou, fez algum lançamento de despesa, né? Qualquer tipo de alteração fica guardado nessa memória, tá? Aqui é o menu principal do sistema. Então, a gente, deu um zoom aqui para visualizar melhor. Então, aqui você tem uma sequência de operação que foi montada justamente para facilitar a rotina da administradora, né? Então, ali você começa em tabelas, que você vai cadastrar, por exemplo, banco, agência, conta bancária. Cadastros são todos os cadastros do sistema, né? Condomínio, condômino, síndico, subsíndico, conselho, plano de contas, cadastros, relatórios desses cadastros, né, cadastro de fornecedores. Então, tudo isso você encontra ali no menu cadastros, tá? Então, o restante do menu segue essa sequência, certo? Se você tiver alguma dúvida, pode me interromper, tá? Então, a gente vai iniciar aqui na parte do cadastro algumas telas, tá? Só para você visualizar a estrutura do sistema. Então, aqui, por exemplo, eu estou no condomínio número um e todas essas abas aqui em cima são vinculadas ao condomínio número um. Então, tudo que eu cadastrar aqui dentro vai estar ligado a esse condomínio, tá? Então, aqui eu tenho toda a parte de cadastro de condomínio, frações ideais, parâmetros de emissão do boleto, dia do vencimento. Eu posso trabalhar com desconto para pagamento antecipado, né? A multa, né? Como que vai ser cobrada essa multa. Na parte de isenção de síndico, se eu vou proporcionar ou não esse valor de isenção. Então, tem várias opções de você trabalhar a questão da isenção, tá? Aqui as contas bancárias. Então, o sistema permite que você faça o cadastro de várias contas, tá? Posso ter uma conta master, uma conta principal, e ligado a esse cadastro eu posso vincular outras contas. Aqui no cadastro do síndico, você vai buscar do sistema de administração, né, do cadastro das unidades, quem é o síndico, e aí você complementa os dados dele, com todos os dados cadastrais, tá? Aqui você também tem uma central de relatórios de todo o cadastro do síndico. Então eu consigo visualizar uma listagem, por exemplo, de síndicos aniversariantes do mês, ou vencimentos de mandato e vários outros relatórios, tá? E aqui no subsíndico e conselho a mesma coisa. Você consegue ter um controle também de todo o conselho, né, de todo o corpo diretivo do condomínio. Aqui na aba diversos, várias outras informações relacionadas a esse condomínio, né? Se tem infração ideal, qual é o percentual na questão de arredondamento, aonde que o síndico tem firma aberta para reconhecimento, né, de assinaturas. Então, tudo isso você cadastra aqui nessa aba. Aqui, informações adicionais são vários outros, né, recursos para gerenciar o condomínio. Então, por exemplo,
quais os equipamentos que o condomínio possui, né, a quantidade, a marca, a empresa que dá manutenção, se tem salão de festa e churrasqueiro, o valor do aluguel, né, você informa aqui os valores, código de acesso à segunda via na internet de todas as contas. Então, essa é uma tela, né, informativa de vários itens lá da estrutura do condomínio. Os fornecedores, então eu posso ter um cadastro de todos os fornecedores do condomínio. O mesmo fornecedor ele pode prestar serviço para vários condomínios diferentes da minha carteira e eu vou vinculando aqui os códigos deles. Então, se você precisa aí saber quem é o fornecedor de material de limpeza, né, ou a empresa que faz a segurança, você consegue visualizar aqui, né, numa única tela todos os fornecedores desse condomínio, tá? Aqui um cadastro dos funcionários, né? Da mesma forma que eu cadastro os fornecedores, eu também tenho como cadastrar os funcionários. Nós também oferecemos um sistema de administração de folha de pagamento. Então, ao utilizar esse sistema de folha, ele já alimenta esse cadastro aqui automaticamente, tá? Se você não administra a folha, se isso é terceirizado, se outra empresa faz isso, você aqui pode cadastrar apenas os dados básicos, né? Nome, função, admissão e telefone. Oi, não entendi, desculpa, tá muito baixinho. Sim, é um sistema à parte. É um outro módulo do sistema que compõe toda a solução para administração de condomínios, tá? Bom, aqui eu tenho um registro de ocorrências, então você pode ter várias ações dentro do condomínio e aqui que você vai registrar essas ocorrências, tá? Aqui um acompanhamento do jurídico do condomínio, então todas as unidades que estão ou em processo de cobrança ou já foi realmente é, entrada, né, na justiça com processo, então aqui você consegue acompanhar isso, né? Dependendo do uso do sistema, aqui você tem um resumo de todos os casos que estão no jurídico. E aqui a gente entrou no cadastro dos condôminos, né, das unidades. Então eu tenho um primeiro endereço aqui em cima, que seria o endereço de entrega do boleto, o endereço principal da unidade. Se precisar, eu posso cadastrar aqui um segundo endereço, que seria do proprietário, né? Então, se a unidade aqui, por exemplo, da Cristiane, ela está alugada para o Juarez. E esse endereço aqui é o endereço de trabalho do Juarez. Então, o boleto ele vai para esse endereço. Mas eu preciso aqui cadastrar o endereço da proprietária, né, aqui na Rua do Rosário, por exemplo, para envio de cartas de cobrança, de convocação de assembleia. Então eu posso cadastrar até dois endereços diferentes aqui, tá? E aqui embaixo também eu vou definir para onde vai esse boleto. Se ele vai pelo correio, se vai em mãos, né, ou se vai entregar lá no prédio. Além disso, eu posso cadastrar mais dois endereços. Então eu tenho aqui o endereço da imobiliária e um segundo endereço do inquilino, tá? Então, para efeito de carta de cobrança, circulares, etiquetas, eu posso trabalhar com até quatro endereços diferentes, ok? Aqui frações. Se o seu condomínio ele tem fração ideal, né? Por exemplo, o condomínio ele tem lá dois dormitórios, três dormitórios, cobertura, ou seja, cada tipo de apartamento tem um tamanho diferente, né? Então, cada tipo vai pagar um valor diferente. E aqui, nesse cadastro das frações, é que você vai definir isso. Para quando for fazer o boleto, basta informar o total que você precisa arrecadar daquele condomínio, que o próprio sistema faz o cálculo para você. Você não precisa digitar um por um, tá? Dos condomínios que você já administra, como que é essa questão dos valores? Igual para todo mundo, né? Legal. Então, aqui, nessa situação que o condomínio paga igual, todas as unidades pagam o mesmo valor, você não precisa cadastrar a fração, porque provavelmente são todas do mesmo tamanho, né? Aqui também você vai cadastrar a isenção do síndico. O dia de vencimento do recibo, eu posso trabalhar com dia diferenciado, por exemplo, o condomínio inteiro paga dia 10, mas aí você tem ali algumas unidades
que fizeram algum acordo com o síndico, né? A Assembleia aprovou e podem pagar isso no dia 15, né? Alguns dias depois. Então você define isso aqui no cadastro. Quando gerar todos os boletos, aqueles casos que podem pagar em datas diferentes, né? O sistema automaticamente gera esse boleto, sem ter que fazer nenhuma alteração manual, tá? Aqui o jurídico seria o acompanhamento do jurídico dessa unidade. Então, tudo que aconteceu com ela, se foi feito carta de cobrança, acordo, se gerou acordo e cancelou esse acordo, se mandou o cálculo já para o departamento de cobrança. Então, todas essas ações são registradas aqui automaticamente, tá? Basta gerar as cartas, gerar os relatórios, que esse histórico é digitado sozinho pelo sistema, tá? E tem, claro, a opção de você digitar o acompanhamento de um processo, né, ou mesmo ligações, isso tudo você tem como entrar manualmente. Mas a maioria dos históricos são guardados automaticamente, tá? Aqui os contatos dessa unidade. Você tem a opção também de fazer um envio do boleto por e-mail automaticamente, né, sem a necessidade de fazer um por um. Então, se você tem um condomínio que tenha lá 50 unidades e 30 querem receber o boleto exclusivamente por e-mail, quando você for fazer a impressão, o sistema pula essas unidades e faz o envio, né, numa outra tela, faz o envio automático por e-mail para todo mundo de uma vez sem você precisar fazer um por um, tá? Aqui no financeiro você tem uma ficha financeira da unidade. Então aqui é um relatório que ele vai mostrar com todos os boletos, né? Tudo que foi pago, tudo que está em aberto, se foi transferido para acordo, né? Ou se foi pago no vencimento ou atrasado. Então é uma ficha da unidade que mostra toda a situação financeira dela. E aqui no histórico já é um histórico individual da unidade. Então a gente tem dois tipos de históricos, né? O histórico geral do condomínio, que fica lá no cadastro do condomínio, e aqui o histórico individual de cada unidade. Aí nós temos aqui uma central de relatórios. Então, para o relatório do condômino, por exemplo, eu tenho várias opções de relatórios, né? Uma listagem simples, um cadastro completo. Então, esse daqui, por exemplo, é o cadastro completo do condomínio. Então, todas as informações do condomínio, né, conta bancária, quem é o síndico, conselho, toda a parte aqui de diversos funcionários, os equipamentos. Então ele imprime aqui numa folha A4, né, todos os dados do condomínio. E temos aqui também uma ficha da unidade. Então todos os dados que estão preenchidos no sistema, você visualiza nessa ficha. Vai fazer uma atualização cadastral no condomínio? Tem uma opção de imprimir essa ficha em branco. Ele sai apenas o nome do condomínio aqui em cima, bloco unidade e o nome do proprietário. Todos os outros campos ficam em branco para que você entregue isso, né, para cada morador. Oi, acho que caiu a conexão. Você está conseguindo acompanhar? Tá. Então aqui é a tela que é uma listagem do, do condomínio, né, com todas as unidades. Aqui você também consegue visualizar a fração ideal de cada unidade, né, e a soma aqui no final. E aí o plano de contas, né? Esse plano de contas é a estrutura de todas as contas de receita e de despesa do condomínio. Então, onde você vai lançar essas contas, né? A arrecadação via boleto esses lançamentos vão entrar nas contas de receita e todos os pagamentos, né, as despesas do condomínio, você vai montar aqui um plano para lançar cada uma na sua conta. Isso vai facilitar a prestação de contas. Então, conforme você vai lançando todas as despesas, quando você precisa montar um relatório, um balancete, né, ou uma previsão orçamentária, você consegue utilizar essa estrutura de contas, tá? Oi? Sim, depois que a gente lançar tudo isso, eu vou chegar no final
que é o balancete. Ou seja, você emite o boleto pelo sistema, faz as baixas, né? Paga as contas no banco, lança na despesa todos os pagamentos. O seu balancete vai sendo montado automaticamente, tá? Na parte de rateio e recibos, você consegue configurar todas as cobranças que são fixas e são avulsas. Então imagina assim, você precisa deixar programado para cobrar a taxa de condomínio o ano inteiro, né? Até a próxima previsão, até mudar o valor. Então isso é fixo. Então você vai definir isso numa tela que é chamada de verbas fixas. Então você cadastrou aqui o condomínio do mês, o fundo de obras, isso é fixo, né? O consumo de água, ele é fixo, assim, todo mês tem a cobrança, mas pode ser que mude o valor. Então isso a gente vai definir numa outra área do programa que é o controle de consumo. Mas o condomínio, o fundo de obras, ele vai ser fixo e vai repetir todo mês. Então isso a gente grava aqui no verbas fixas, tá? Então, e essa tela, na verdade, o cliente ele trabalha com ela uma vez por ano, né? Quando entrar os valores, gravou e todo mês ele só vai gerando os boletos. Só vai mudar essa tela, só vai mudar os valores quando tiver lá uma previsão e tiver alguma alteração no condomínio, tá? Aqui são as verbas avulsas. Então, por exemplo, rateio, né? Então aqui a gente está simulando, por exemplo, um rateio em 10 parcelas de R$ 90 de um rateio de pintura. Então a gente define isso daqui, também é gravado uma única vez e todo mês ele vai cobrar, tá? Então você consegue ter essa programação dentro do sistema e aí você não tem, né, que fazer boleto um por um lá no site do banco. Você consegue já deixar isso programado. Tá. Hoje, quantas unidades mais ou menos você emite o boleto? 240. Tá. Todos eles têm essa questão de verbas fixas ou todo mês muda o valor? Tá. Além do condomínio, você cobra mais alguma coisa junto com o boleto? Tá. Ah, condomínio novo, né? Tá, porque aí daqui a pouco vai começar a ter rateios, né? Algum fundo, ou mesmo cobranças individuais, por exemplo, de multa de regimento interno, né? Ou algum outro item que o condomínio também oferece, né? Crachá de estacionamento, e aí vai, né? Então isso tudo você lança aqui no Verbas Avulsas, tá? Aquele fixo já está programado, aí você lança tudo que é avulso aqui. Na sequência, você também pode fazer a parte de água e gás. Como é que é lá a cobrança de água e gás? É individual? Ah, tá. E esse que é individual, é a própria concessionária que faz a cobrança ou é a administradora que vai fazer? Oi? Ah, tá. Porque assim, só para você entender, né? O sistema ele é preparado para que a própria administradora faça o lançamento da leitura, né? Então você consegue ter também esse controle. Normalmente a administradora recebe da empresa que faz a leitura da água uma planilha, né? Com todo o consumo individual de cada unidade. Então essa planilha eu consigo importar aqui para o sistema para que você não tenha que digitar a leitura uma por uma, tá? Então você recebe a planilha da empresa da leitura, copia aqui na planilha do sistema, importa e pronto, já vai estar lançada para você cobrar isso junto com o próximo boleto do condomínio, tá? Então aqui você tem todo o processamento, aqui eu gerei os boletos, então eu estou fazendo aqui um processamento de geração de uma nova emissão, onde você está vendo aqui, por exemplo, mês e ano, o valor, se tem desconto, se tem isenção, dia do vencimento, tudo isso veio da programação, né, que a gente fez lá atrás. Aqui é o resultado final de toda essa programação. Então aqui eu vou fazer agora o processamento dessa emissão para a gente chegar até os boletos, né? Esse aqui é um documento que chama quadro de rateio, que é uma conferência, né? Antes de você enviar os boletos para as unidades, você consegue
é acompanhar por aqui o que cada unidade vai pagar, né? Então você tem aqui a unidade 11, ela vai pagar aqui R$ 200 da verba um. O que é a verba um? É o condomínio do mês. R$ 50 da verba 2, que é o fundo de obras. 25 da 3, que é o consumo de água. 150 da 4, que é o rateio da pintura, que já está na parcela 9 e R$ 10 aqui da verba 5, né? Que é um outro condomínio aqui. Então, isso tudo você consegue visualizar por aqui, né? Através desse relatório. Aqui você já vai detectar se tem algum problema, se precisa alterar algum valor, né? Em cima da hora. Faz a alteração em cima dessa emissão aqui que o sistema gerou e aí processa os boletos, tá? Processados os boletos, aí você tem agora as opções de impressão. Então, o sistema permite que você faça a impressão de várias formas diferentes. Então, esse daqui, por exemplo, é o balancete, né? Na parte de cima, eu tenho o balancete e aqui na parte de baixo o boleto, tá? Temos opções também de imprimir só o boleto, sem o balancete. Todas as opções você consegue imprimir o verso para você já fazer o envelope, né? Só dobrar e o envelope já está pronto para envio. Já sai lá em cima o seu logotipo, os dados de remetente e destinatário. E aí abaixa, né? Depois que você emitiu os boletos, enviou para cada unidade, eles vão começar a pagar isso no banco. Você vai entrar no banco, né? No próprio site do banco, e você traz um arquivo retorno. E dessa maneira você consegue processar aqui a baixa automática, tá? Se você não tem acesso a esse arquivo, né, ou o banco ainda não fornece para você isso, claro, você consegue fazer a baixa manual. Basta digitar aqui o número do recibo, o sistema vai identificar, né, o valor, se a pessoa pagou com multa, sem multa, se está tudo ok, e aí você processa a baixa, tá? No final desse processamento, você consegue visualizar isso através de um relatório, que é o relatório de ocorrências na baixa. Aqui ele vai mostrar tudo o que aconteceu. Se pagou dentro do vencimento, se pagou maior, menor do que devia pagar, né? Qualquer divergência, o sistema mostra nesse relatório, para que o administrador tome, né, as providências. Depois que é feita a baixa, você tem como visualizar tudo isso nesse relatório, que é um relatório de recibos pagos. Então aqui você tem um controle, né? Por isso que a cobrança lá no banco, ela pode ser a cobrança simples, né? Você não precisa registrar nenhuma cobrança no banco, porque é o sistema que vai te dar esse retorno, esse controle de quem pagou, quem não pagou, né? Todos os valores certinhos, porque ele vai visualizar isso através do número do recibo. Hoje a sua cobrança é simples ou sem registro? Ou com registro? Oi? Não entendi. Simples, tá. Bom, aqui é a central de prestação de contas, tá? Então, nessa tela você consegue imprimir todos os relatórios que fazem parte da pasta de prestação de contas do condomínio, tá? Então, aqui a gente tem 6 modelos diferentes de balancetes, tá? Relatórios de receita, de despesa, devedores, extrato, contas a pagar. Então, dependendo das opções que eu marco aqui, eu tenho relatórios diferentes, tá? Então, só de balancete, dependendo das opções que você escolher aqui, a gente tem mais de 20 modelos diferentes de balancetes, tá? E por aí vai. Então, você tem a opção de relatório de receita, de despesa, analítico, sintético, devedores também. Eu tenho várias maneiras de publicar a relação de devedores. Então, são dezenas de opções de relatórios, né, que você pode escolher para montar a sua pasta. Então, conforme aquilo que eu te expliquei, né, vai fazendo as baixas de despesas, de receitas, os balancetes eles vão sendo montados automaticamente. Então, por exemplo, esse daqui é um modelo de balancete. Então, aqui na parte de cima eu tenho a parte de receitas, despesas, né? Previsão orçamentária, o que eu emiti de boleto que eu recebi dentro desse período. E aqui embaixo eu vou ter as despesas. Então eu destaquei aqui, para ficar bem claro, a questão dos níveis do plano de contas, né? Então aqui, se eu colocar a impressão no nível 0,
o meu balancete ele vai sair assim. Eu tenho aqui os salários, todos os salários. Mais para baixo aqui um pouquinho, eu tenho a conta consumo. Dentro de consumo eu tenho água. E aí eu tenho aqui quatro contas de águas lançadas, tá? Então ele publica dessa forma porque eu defini aqui o nível zero, tá? Se eu mudar aqui, por exemplo, para o nível 3, já muda um pouquinho a prestação de contas. Ele vai somar, por exemplo, aqui na conta consumo, todas as despesas de água, todas as despesas de luz, né? Então ele totaliza ali no nível 3. E eu tenho mais uma opção, que é o nível 2. Aí no nível 2 ele soma tudo, ele sobe mais um grau, né? Então, dentro do consumo eu vou ter o total de água, luz, gás, telefone, né? Dentro da estrutura do plano de contas. Então, isso quer dizer o quê? O mesmo, o mesmo resultado final, né, o mesmo balancete, você pode imprimir no boleto de um jeito, que seria esse, né, só os totais, e na pasta o aberto, que seria o nível zero, né? Então, você não precisa ficar fazendo nenhum tipo de acerto, de ajuste no sistema, né? Nem trabalhar no Excel, por exemplo, ou fazer o balancete fora do sistema. O próprio sistema já vai te dar esses resultados, né? Basta pagar a conta e baixar boleto, tá? Tudo bem? Extrato de lançamentos, tá? Então aqui você consegue visualizar um extrato geral do sistema, tudo que você recebeu, pagou, saldo. Esse extrato aqui você vai usar bastante para fazer a conciliação bancária. Então imagina assim, você pega a conta lá do condomínio, vai ter um extrato, né, diário de lançamentos, de pagamentos. Você vai pegar o extrato do sistema e vai bater um a um. O que tiver diferente ali, você vai lançar no sistema, né? Normalmente as tarifas bancárias, né? Algum acerto final de saldo, né? Transferência entre contas, né? E algum outro acerto final. Aqui seria o demonstrativo somente das receitas, né? Tudo que você recebeu separado em contas. Então, tudo que eu recebi na conta ordinária, o que eu recebi atrasado, o que eu recebi dentro do mês, né? Multas, juros, descontos. Ele vai desmembrar tudo para você ter uma visão mais completa da receita. Esse aqui é uma receita sintético, ele vai agrupar o que você recebeu sem multa, com multa, antecipado, com desconto, tá? Esse aqui é só despesa, é parecido com o balancete que a gente viu no nível 3, né? E aqui você consegue ter também toda essa visão. Então aqui ele te dá várias informações no mesmo relatório, né? O número do lançamento, nome da conta, o cheque que foi utilizado para fazer o pagamento, o valor, o subtotal por conta, o percentual dessa conta dentro do mês, né? Quanto que essa despesa representou dentro desse mês. E aqui eu tenho um índice que você pode utilizar para montar a sua pasta de prestação de contas, seguindo essa numeração aqui, tá? Aqui seria a relação de unidades em atraso, né? Toda a inadimplência do condomínio. O relatório de contas a pagar, né, é um outro módulo que nós desenvolvemos e que está vinculado a esse sistema, que faz o controle futuro do condomínio. Então, todas as contas que você precisa pagar, né, que vencem todos os meses, ou as contas que são parceladas, né, e uma hora acaba, cheques que você emitiu e ainda não compensou. Então, esse relatório vai te dar esse controle de tudo que você trabalhou no contas a pagar e que ainda não foi pago, tá? Todo o futuro do condomínio sai nesse relatório. E aí, com essa informação, eu consigo, por exemplo, montar uma posição financeira projetada. Ele te dá o saldo real de hoje, mais, né, o que eu tenho lançado no contas a pagar. Tá tudo bem? Na parte da cobrança, eu consigo também controlar toda a inadimplência, emitir cartas de cobrança, emitir CND, se a pessoa não estiver devendo nada, através dessa tela, acordos, né? Então a gente vai dar uma olhadinha aqui em algumas telas, né? Essa daqui é a tela de acordo e de carta de cobrança. Então, por exemplo, a unidade está em débito, tem alguns valores em aberto.
Aí eu tenho aqui o número da unidade, vai aparecer aqui em cima, número do recibo, vencimento original, todas as verbas que estavam dentro desse boleto, o valor de cada verba, e aqui eu tenho o total principal, que é o valor original do boleto, todas as multas, juros, correção e o valor final. Tá? Somado tudo, eu vou ter aqui o valor atualizado da dívida dessa unidade. Aqui eu tenho relatório de débito atualizado monetariamente, ou seja, várias outras informações sobre o débito, né? Detalhado também, com total. Aqui eu posso já incluir os honorários do advogado, outras despesas, o histórico da cobrança dessa unidade. Então eu consigo ter um relatório que me mostre tudo, tudo que aconteceu com essa unidade na questão de devedores, tá? Aqui seria a carta de cobrança, né? Então tudo que eu emiti de boleto que está em aberto, o sistema gera essa carta. E também temos uma vantagem: você pode gerar até 4 textos diferentes, né, para cada situação. Então, a pessoa está devendo um boleto, você gera um aviso, né, a carta número 1. Está devendo 60 dias, a carta 2, e assim por diante. Até 4 modelos diferentes. O uso da carta é automático, né? Ou seja, você pode pegar um condomínio inteiro, mandar o sistema gerar essas cartas e o texto será utilizado conforme o período que a pessoa está devendo, tá? Tudo de forma automática. Ele gera no rodapé, então, dessa carta um novo boleto para quitação. Tem a opção de carta com e sem boleto, tá? A pessoa pagou aquele boleto, automaticamente o sistema baixa o boleto original da dívida. Aqui no fluxo de caixa, você consegue ter um relatório anual, né, dos últimos 12 meses das despesas de cada conta que você criou, né, lá no plano de contas. Quando a gente implanta o sistema, ele já vai com um modelo de plano de contas, tá? Mas esse modelo pode ser editado pelo cliente, né, se for necessário, tá? Esse relatório, então, ele mostra a média das despesas dos últimos 12 meses e um outro modelo mostra o acumulado, também dos últimos 12 meses. Esses relatórios você consegue exportar para o Excel, tá? Para que lá no Excel você consiga fazer algum outro trabalho, gráficos, né? Fazer já a previsão orçamentária para o próximo período. Então, tudo isso já vai tabulado, tudo certinho no Excel, para você já poder trabalhar em cima disso. O próprio sistema gera alguns gráficos. Então, aqui é um comparativo de receita versus despesa. E aqui é um comparativo entre algumas despesas, tá? Então, tudo isso é automático, basta selecionar as contas e as opções para o sistema montar esses gráficos para você, tá? E aqui a gente tem a integração de todos os sistemas. Então, esse que eu mostrei agora é esse daqui, que é o condomínio, é o módulo de administração do condomínio, tá? Ligado a ele, a gente tem aqui o Union Web, que é o sistema web, o site do condomínio, que faz a publicação de todas as informações aqui do sistema na internet. Então, você pode começar, por exemplo, a administração com esses dois sistemas, né? E depois você pode adquirir os outros módulos, por exemplo, a folha de pagamento, o contas a pagar, o control, né? Então são módulos interligados que podem ser habilitados a qualquer momento, tá? Eu vou mandar uma proposta para você que vai incluir Union Web, o condomínio e o Compag, que é o módulo de contas a pagar, tá? Aí você pode avaliar a implantação de todos agora ou apenas, né, desses dois aqui, condomínio e Union Web. Né? Hoje em dia, toda administradora ela tem que ter um site, né, para você poder se comunicar de forma mais rápida, mais transparente com os condôminos. Então, por isso, a gente oferece uma condição especial para quem está começando ou administra até 5 condomínios. E é isso que eu vou apresentar nessa proposta. Tá? Vou te passar o preço cheio, que é o preço de tabela. Dentro desse valor, eu tenho uma condição especial para quem administra até 5 condomínios.
tá? A gente sabe que, né, que nesse mercado existem outros sistemas, claro, não estamos sozinhos, né? Infelizmente, temos os nossos concorrentes, mas tem muito concorrente, muito sistema que é muito simples, né? E é, claro, mais barato do que o nosso. Então, o cliente que está começando agora, por questões financeiras, acaba optando por um sistema mais barato, né? Mas o que acontece? Daqui a um tempo, você vai precisar de um sistema melhor, um sistema com mais recursos. E normalmente esse processo de troca de sistema é mais trabalhoso do que você começar do zero, né? Você já está acostumado, já está, né, com o sistema, é difícil mudar. E os dados também, você tem esse risco de perder os dados. Você não vai conseguir importar, né, toda uma movimentação de um sistema para o outro. Então é isso que a gente trabalha, tá? A União Data ela já está no mercado há 30 anos, né? Hoje atendemos a mais de 300 administradoras que juntas atendem mais de 10 mil condomínios, né? Aqui em São Paulo, em várias outras cidades, né? Grandes capitais também. Então a gente montou essa proposta para atender a quem está começando também, tá? Não só as grandes administradoras, mas quem está começando. Para que você já comece com um sistema que você não vai precisar trocar tão cedo, ou nunca, né? Se depender da gente, você nunca mais vai precisar trocar de sistema. Para você ter uma ideia, a gente tem clientes que estão com a gente já há 20 anos, né? E isso é realmente um motivo de orgulho aqui para toda a equipe, tá? Pode falar. Isso, eu vou te mandar uma proposta explicativa, tá? De cada módulo. Lá vai ter uma página para cada módulo explicando o que cada módulo faz. Mas resumindo, o condomínio é esse que a gente acabou de ver, ou seja, ele é o sistema que faz a administração dos condomínios, né? O Union Web é o site, é o portal que faz a publicação de todas as informações que a gente gerou no sistema local. O Compag é o contas a pagar, então ele vai gerenciar para você o futuro, né? Tudo que você vai pagar e recebeu de notas de compras parceladas, isso você vai gerenciar no contas a pagar. Inclusive, ele vai gerenciar para você os compromissos, ou seja, aqueles pagamentos que são fixos todo mês, para o resto da vida, conta de água, conta de luz, né, salários. Então, você vai lançar no compromisso, todo mês ele vai te lembrar que tem que pagar aquela conta. Então você nunca vai esquecer de pagar uma conta, mesmo que a conta não chegue, tá? Então isso é o que o Compag faz. O Folha União é o folha de pagamento, né, para você gerenciar funcionários dos condomínios. O Control é um módulo que gerencia os pagamentos reembolsáveis, as despesas reembolsáveis. Então, por exemplo, você gerencia aí é, a conta do condomínio, né? Você vai pagar as contas deles, mas você também tem as suas despesas para administrar esse condomínio, né? Você tem cartório, motoboy, cópias, né? Transporte, táxi, né? Várias outras despesas que normalmente a administradora reembolsa, né? Não faz parte do pacote da taxa de administração. Então você vai gerenciar essas despesas miúdas do dia a dia no Control, né? E aí você vai imprimir um relatório nesse Control que vai alimentar o Compag para você fazer um reembolso mensal. Então esses são, né, a gente tem outros módulos, né, como você pode ver ali embaixo, eu tenho imóveis, front imóveis, que são voltados para imobiliária, para você gerenciar locações, tá? Mas a parte de condomínio seria esses de cima. Então a proposta que eu vou passar para você é o Union Web, o condomínio e o Compag. Tá? O Control ele está ligado ao Compag, ele vai junto, assim, não tem nenhum custo adicional, tá? Porque ele é um módulo auxiliar do Compag. Tá? Então são esses três módulos que eu vou apresentar a proposta para você. Nessa proposta você tem uma condição de pagamento com desconto, né? Por administrar até 5 condomínios. E a manutenção ela também permanece com desconto até 5 condomínios. Então, se você pode comparar com outros softwares, você não vai ter nenhum bloqueio de funcionalidades, né? Você não tem tudo que hoje um cliente nosso que administra 300 condomínios, por exemplo, utiliza, você vai ter na sua mão. É a mesma ferramenta, tá? Não tem nenhum recurso a mais nem a menos.
E você vai receber um e-mail todo mês ou toda quinzena, né? Conforme a gente vai soltando as atualizações, o cliente recebe um e-mail dizendo, olha, tem uma versão número tal, né, disponível para atualização. No seu desktop fica um programa que chama atualização automática. Você vai clicar nesse ícone, ele vai abrir uma tela, você clica em continuar, ele faz todo o processo sozinho de atualização, tá? Tem também um programa que faz o backup, também de forma automática, né? Para que você fique tranquilo aí com seus dados. Claro que a gente orienta isso na implantação, no treinamento, né? Todo o acompanhamento dessa implantação, como eu disse, é feita remotamente, e aí você vai ter todo um treinamento, né, com um dia e hora agendado para você fazer esse processo de implantação. Tá? Nós não trabalhamos com treinamentos em grupo, você não precisa vir até aqui, na nossa sede, para fazer treinamento, a gente faz um treinamento individual que a gente entende que cada cliente é diferente do outro, né? Apesar de todos fazerem praticamente o mesmo trabalho, né? Mas a gente sabe que o mercado é um pouco diferente. A gente tem vários síndicos, né? Vários condomínios, que cada um tem uma expectativa de trabalho. E a administradora não é diferente. Então a gente consegue ter um atendimento o mais personalizado possível, tá?